Olá, meus amados irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui no nosso segundo estudo bíblico sobre o fruto do Espírito Santo. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos aqui pelo nosso canal oficial da Sexta Igreja, nós temos o estudo bíblico. Nós estamos agora numa nova série que é sobre o fruto do Espírito Santo. Tem sido edificante, eu espero que Deus glorifique o nome dele na nossa vida e abençoe a sua vida espiritual, da sua casa, tá bom? Antes de nós fazermos o estudo, hoje, dando prosseguimento a essa série, o fruto do Espírito, eu gostaria de dar as boas notícias, que pela graça e misericórdia de Deus, como eu falei na quarta-feira passada, nós iniciamos a fase 1 da nossa construção. Então nós estamos felizes porque percebemos a boa mão de Deus sobre nós e começamos já a fazer a campanha para a construção do edifício de educação cristã. Imagine que bênção será quando as nossas crianças tiverem salas adequadas e diferentes ministérios da nossa igreja, jovens, adolescentes, salas especiais de estudo. Nós queremos que Deus nos dê vida, saúde, para que nós contemplemos isso no futuro, que eu espero não seja tão distante. Então você que é membro da nossa igreja, seja generoso e nos ajude financeiramente nesta obra, nesse projeto. Os dados da conta bancária da Sexta Igreja aparecem aí no vídeo para que você faça a transferência, mas você também pode fazer de uma forma que eu acho mais fácil ainda. É você entrar pelo site da nossa igreja e você, então, sextaigreja.com.br/contribua. Então você vai ser direcionado já para a página de doações. Ali você faz o seu cadastro de uma forma segura, é um site seguro, e os seus dados são guardados com todo o sigilo. Você pode gerar um boleto, você pode fazer a sua doação por cartão de crédito, enfim, você pode ajudar a igreja, a Sexta Igreja, na construção do edifício de educação cristã. Faça isso se você puder, some forças conosco, porque é para a glória de Deus essa construção. Tá bom? No domingo passado, nós aqui na Sexta Igreja e também na nossa congregação lá no bairro Morumbi, nós temos pregado uma série de mensagens denominadas Tempo de Recomeçar, Vencendo os Obstáculos. Então eu aqui na sede no domingo passado, o pastor Isaac lá na nossa igreja do bairro Morumbi, e nós temos desenvolvido esse tema. Então nós vamos fazer aí, produzimos uma chamadinha do culto de domingo passado, para chamar você para estar conosco no próximo domingo. Feito isso, eu retorno aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo sobre o fruto do Espírito Santo. Eu volto já. Para não perdermos a esperança, nós precisamos valorizar a vida. Se Ele é o seu Senhor, você vai servi-lo. Se o Senhor é seu dono, você vai servi-lo. Meus amados irmãos, aquela ilha é alcançada com a palavra de Deus, o Evangelho, e até hoje, ressoa o Evangelho na ilha de Malta, por causa do apóstolo Paulo. É Deus poderoso, soberano. Muito bem, meus amados, então de volta aqui ao nosso estudo bíblico, todas as quartas-feiras às 20 horas. O pastor Felipe tem desenvolvido também vários estudos aqui neste horário, mas como ele está de férias, neste mês eu estou substituindo o pastor Felipe e agora entrando com essa nova série, Fruto do Espírito. Quarta-feira passada nós falamos sobre amor. Hoje eu quero falar com você, espero que dê tempo, sobre dois itens que compõem também o fruto do Espírito, que é alegria e paz. Esse texto, ou esse tema, se baseia no que Paulo escreveu a epístola, ou aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 itens que compõem esse fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo em nós, uma ação do Espírito Santo para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. É esse o objetivo. O Espírito Santo trabalhando em nós, fazendo com que esse fruto amadureça, como orava o John Stott, todos os dias, segundo as pessoas que trabalharam com John Stott lá no Reino Unido. John Stott, que conhecido por causa dos seus livros, um dos maiores expositores da Bíblia do século XX, ele que faleceu em 2011. Segundo as pessoas que conviviam com ele fazia uma oração todos os dias, e nessa oração ele pedia que o Espírito Santo amadurecesse o fruto na vida dele. E o testemunho bonito sobre John Stott, dado pelas pessoas que conviveram com ele, é que ele se parecia com Jesus. Olha só, o caráter de John Stott chamava atenção e apontava para Jesus. É esse o objetivo de todos nós, discípulos do Senhor Jesus. Nós precisamos e queremos ser parecidos com o nosso mestre. Todo discípulo quer se parecer com o seu mestre. Nós queremos ser parecidos com Jesus. Mas como? Naturalmente isso é impossível. Então é necessário uma ação de Deus na nossa vida. É através do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, amadurecendo em nós, fará com que o nosso caráter seja parecido com o do Senhor Jesus. É um processo, vai durar a vida toda. É um processo de santificação. Então, uma árvore, ela produz frutos como resultado da vida que está nela. Por isso que Paulo usa essa metáfora, dizendo do fruto, o fruto do Espírito Santo. É como se fosse um fruto só com vários gomos. Então essa metáfora é usada por quê? Porque uma árvore, ela produz o fruto, é sinal de que a vida está nela. O fruto do Espírito Santo é o resultado da ação de Deus na vida dos seus filhos. O fruto faz com que nós sejamos parecidos com o Senhor Jesus. Esse é o grande objetivo. Nós já falamos sobre o amor, que faz parte desse fruto. Agora eu quero falar hoje sobre outros 2 itens que compõem esse fruto, que é a alegria e paz. Por que falar dos 2 juntos? Porque é muito comum o apóstolo Paulo, principalmente, falar dos 2 muitas vezes. Ele sempre cita alegria e paz. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 14, versículos 17 e 18. Dizem assim os versículos: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha a força desse versículo, olha como que ele é esclarecedor. A paz e alegria no Espírito Santo. Quem assim, diz ele, serve a Cristo será agradável a Deus e aprovado pelos homens, porque essa vida vai glorificar a Deus e vai chamar a atenção dos homens, porque esse tipo de caráter vai apontar para Cristo. Veja Romanos capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha este versículo, o tanto que também é esclarecedor. O apóstolo Paulo diz que a alegria e paz no exercício da nossa fé nos fará cheios, ricos de esperança e do poder de Deus. O que nós, como discípulos, queremos? Nós queremos estar cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Nós queremos estar cheios de esperança. Nós queremos ser parecidos com Jesus. Como? O Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, e lembre-se, não é um ato unilateral. Nós estamos falando de santificação, onde nós contribuímos nesse processo com o Espírito Santo. Nós nos esforçamos.
Então, eu preciso me esforçar, você precisa se esforçar para que nós, nesse processo de santificação, possamos perceber isso acontecer na nossa vida, para a glória de Deus, mas também para o nosso fortalecimento na esperança e sermos cheios do poder do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. É o que todos nós, discípulos de Jesus, queremos. Bom, essa alegria, vamos falar primeiro sobre a alegria, depois falaremos sobre a paz. O que traz exultação para nós? Porque essa palavra alegria não é uma alegria circunstancial, ela está relacionada com a exultação. Essa alegria aqui não é porque você teve um aumento, porque simplesmente nasceu alguém na sua família com saúde, porque alguém foi livre, saiu do hospital, teve Covid e agora está recuperado. Isso é tudo uma alegria maravilhosa, não há dúvida. São bênçãos que recebemos. Mas essa alegria que está relacionada ao fruto do Espírito, ela tem a ver com exultação, ela tem a ver com celebração, ela tem a ver com adoração, ela tem a ver com questões espirituais e não meramente emocionais. Então uma pessoa pode até não estar alegre com a situação, mas esta alegria aqui ninguém pode roubar, porque é uma alegria do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho então sobre essa alegria, né? O que traz exultação ao seu coração? Como eu disse, não se trata de um estado emocional de bom ânimo ou contentamento. Alegria, como parte do fruto do Espírito, é algo mais profundo. Trata-se do cerne do nosso testemunho cristão. Alegria, que é celebração pelos feitos de Deus, adoração pela graça de Deus, adoração que leva à exultação. Então nós temos exemplos disso, né? Alguém pode, mas tem alguma coisa que possa também, quem sabe, até ser uma metáfora para que consigamos entender esta exultação, esta alegria? O exemplo dado na Bíblia Sagrada, talvez o mais emblemático, seja a família. Calma. Talvez você fale, não dê exemplo como família, porque a minha experiência com família é terrível. Minha família vem de situação muito difícil, de separação, de brigas. Então, mas eu não estou me referindo, e por causa dos exemplos negativos que nós possamos ter na nossa história relacionada à família, não podemos confundir. Quando a palavra de Deus usa a metáfora de família, nós precisamos entender bem essa família que a Bíblia está dizendo que nós fazemos parte da família de Deus. Deixa eu ler para você aqui essa metáfora que nos dá tanta alegria, que ilustra essa alegria indizível e cheia de glória, a ação do Espírito Santo em nós. Porque ainda que você não tenha referencial familiar terreno e não veja na família sua uma metáfora do que seria essa grande alegria, mas é o melhor exemplo que nós podemos dar baseado aqui na palavra de Deus. Porque ainda que existam problemas nas famílias, a família é o modelo ou a metáfora usada na palavra de Deus. Então veja só, por exemplo, Efésios capítulo 2, é um texto relativamente longo, mas eu preciso ler bem rapidinho. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, pelo que ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus,
Efésios 2, 12 a 19. O que o apóstolo Paulo está falando, e ele reforça isso em Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 15, é que agora em Cristo Jesus há uma família. E essa alegria que é fruto ou faz parte do fruto do Espírito Santo tem a ver com a nossa exultação, com a nossa adoração em fazermos parte da família de Deus. Essa é a maior alegria. É isso que faz com que nós adoremos a Deus, exultemos no Senhor, porque nós agora não estamos longe. Nós fazemos parte, nós somos adotados, fazemos parte da família de Deus. E isso tem que nos levar à celebração, à adoração. O Espírito Santo de Deus produz em nós um fruto cujo um dos itens é a alegria. Alegria por fazermos parte da família de Deus. Isso tem que nos levar à exultação, porque é uma bênção. Olha só que interessante, né? Muda uma palavrinha, uma letrinha, né? Nós exaltamos a Deus, mas nós exultamos em Deus. Nós exaltamos a Cristo, mas nós exultamos em Cristo. Essa exultação é a alegria produzida pelo Espírito Santo de Deus. E nós, à medida que esse fruto vai amadurecendo, e à medida que nós vamos obedecendo e nos esforçando para que, conhecendo a palavra de Deus, o adoremos e expressemos a nossa gratidão por fazermos parte da família de Deus. Não é lindo isso? Isso não mexe com o seu coração? Não traz exultação? Isso não é muito maior do que uma bênção que recebemos, uma bênção material aqui ou ali? Então, por mais que as bênçãos sejam importantes, nada pode se comparar a essa. Essa nos leva à exultação. Nós somos de Deus. Nós somos da família de Deus, fomos adotados. Nós agora fazemos parte. Em Cristo não há judeu, não há gentio, não há homem, não há mulher, não há estrangeiro, não há... Todos nós fazemos parte de uma só família, a família de Deus. Essa é a nossa alegria, é por isso que mesmo que as coisas não estejam como nós gostaríamos que estivessem, essas coisas não vão determinar se nós vamos exultar em Cristo ou não, porque a nossa exultação em Cristo está pelo fato do Espírito Santo estar em nós e de sermos adotados por Deus. Por isso que nós prestamos culto. O que é o culto? O culto é uma expressão nossa de louvor, de glorificação ao nome do Senhor, por fazermos parte da família de Deus. Por isso que nós cantamos, levantamos as nossas mãos, erguemos a nossa voz, nos prostramos, nos choramos na presença de Deus, nos alegramos na presença de Deus, ainda que sentindo toda a nossa miséria humana, a nossa pequenez, a nossa fragilidade como vaso de barro, mas olha o que foi colocado dentro de nós, um tesouro maravilhoso, nós somos do Senhor. Então, ainda que você esteja passando por situação difícil, esteja doente, esteja com a autoestima baixa, esteja contrariado com alguma coisa ou outra, ainda que você não esteja satisfeito com isso ou aquilo, ok, isso faz parte mesmo dessa existência, mas nós somos concidadãos dos céus, fazemos parte da família de Deus. Olha que maravilha, né? É diferente do homem natural. Deixa eu falar agora rapidinho sobre a paz. Eu queria falar mais sobre a alegria, né? Principalmente mencionar aquelas parábolas lá em Lucas capítulo 15, 3 parábolas que Jesus conta que tem o mesmo desfecho, né? Que é a alegria. Então é o pastor que tem 100 ovelhas, mas perde uma, mas quando ele acha essa que se perdeu, a Bíblia diz que reúne os amigos e com muita alegria ele celebra, porque aquela ovelha foi reencontrada. A Bíblia diz que há um júbilo no céu. Essa alegria de Deus, essa alegria de estar fazendo parte agora da família de Deus. Agora essa ovelha foi trazida para o rebanho, há uma festa no céu. Esta alegria de fazer parte do povo de Deus, né? A dracma perdida, a mulher varre a casa, quando encontra a dracma perdida, o valor monetário pequeno, insignificante, mas faz parte
do patrimônio daquela mulher. Alguns pensam que fazia parte da tiara dela, que era um negócio muito significativo para a mulher. Então ela reúne o quê? As amigas e faz uma festa e tem alegria, alegria, alegria. Aquele pai que o filho volta, tem alegria, reúne, dá uma festa, porque esta alegria é a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor, diz o profeta Oséias, é a nossa força, é a nossa força. Bom, vou falar agora sobre paz, que faz parte também do fruto do Espírito Santo. A palavra de Deus, paz, né, é uma palavra muito conhecida na Bíblia, shalom, né, significa o bem-estar, né, no Velho Testamento, até hoje, né, os judeus usam muito essa expressão shalom, muito usada na palavra de Deus, né? É o bem-estar geral, ausência de medo e de necessidade e contentamento no relacionamento com Deus, com outros e com a criação. Essa palavra shalom, paz, é uma palavra bem ampla, olha só, é o bem-estar, ausência de medo, né? Então, no que diz respeito à vida pessoal e na vida interpessoal, na vida relacional. Por quê? Porque tanto no relacionamento com Deus e com as outras pessoas e com a própria criação. Então, paz tem um sentido muito amplo. Mas quando o apóstolo Paulo usa no fruto do Espírito Santo a expressão paz, ele está se referindo não simplesmente à paz com Deus, que nós sabemos que o Senhor Jesus fez isso acontecer, havia uma inimizade, mas o sangue de Jesus, derramado por nós, nos reconciliou com Deus e agora temos paz. O apóstolo Paulo diz isso, né, em Romanos capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então isso é verdade, mas não é essa paz que o apóstolo Paulo está se referindo aqui quando ele fala sobre o fruto do Espírito. Não é a paz que nós temos com Deus, não é a paz que Deus dá. Diz respeito ao exercício da paz. Repare que o fruto do Espírito Santo é uma ação de Deus em nós para com os outros. Nós já falamos sobre o amor, não é o amor a Deus necessariamente, embora nós sabemos que isso é extremamente importante. Mas o fruto do Espírito Santo fará com que nós amemos o outro. O fruto do Espírito Santo em nós fará que nós tenhamos alegria que vai abençoar os outros, porque é a alegria do Senhor. E a alegria também, e a paz com os outros, com as outras pessoas. Não só a paz com Deus, mas com as outras pessoas. Não só a alegria que nós temos em Deus, a alegria invisível, cheia de glória, mas essa alegria contagiante que vai chamar as pessoas também para a exaltação a Cristo Jesus e vai dar a experiência da exaltação. É maravilhoso, embora eu já tenha começado a falar sobre a paz. Lembra aquele texto lá de Lucas, capítulo 10, versículo 21? Quando os discípulos voltam para dar o relatório, a Bíblia diz que Jesus Cristo exultou no Espírito Santo e começou a orar, né, e louvar a Deus, o Pai, dando graças ao Pai, porque aquelas coisas foram ocultas aos poderosos, mas reveladas aos simples, aos pequeninos. A Bíblia diz que ele exultou no Espírito Santo. Então veja, meus amados, que a paz e a alegria, ou alegria e paz, fazem parte dessa ação do Espírito Santo em nós e que alcança outras pessoas, ou alcançam as outras pessoas, a alegria e a paz. Bom, deixa eu avançar um pouquinho aqui para não demorar tanto. Então está claro que a paz, assim como o amor, a alegria, tem a ver com aquilo que Deus requer de nós. Por isso, esse fruto, ele não é algo natural, é uma ação espiritual, né? Não é algo que acontece naturalmente. Uma pessoa que não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que não se converteu a Cristo ainda, não tem isso aqui. Ele pode ter coisas até parecidas, é uma pessoa alegre, otimista, mas essa alegria do Espírito Santo ele não tem. Ele pode ser uma pessoa até caridosa, mas esse amor, aqui Deus é amor, ele não tem. Porque isso não é algo que vem para nós naturalmente, isso é uma ação espiritual, é algo sobrenatural, o Espírito Santo de Deus em nós. Não é algo que ocorre naturalmente por causa do nosso estado de pecado. É preciso cultivar
esse fruto do Espírito Santo é algo que nós precisamos cultivar. Por isso demanda da nossa parte esforço. Paz com Deus, devemos trabalhar pela paz entre os irmãos, uma vez que Deus estabeleceu a paz entre nós e Ele. Agora devemos promover paz com os outros. Por isso que Deus nos dá o seu Espírito Santo. Veja o versículo de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildade, considere os outros superiores a vocês mesmos. Olha só o esforço daquele que quer se parecer com o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, fará com que nós tenhamos paz com as outras pessoas. Tem até o versículo também de Romanos 12, 18, quando diz: se for possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Então nós que temos o Espírito Santo de Deus amadurecendo em nós, vamos nos esforçar para que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Jesus, contribuamos com o Espírito Santo nesse processo de santificação na nossa vida, tudo para que nos pareçamos mais com Jesus e o nome dele seja glorificado na vida das outras pessoas. Nós existimos para fazer Jesus conhecido. Eu quero terminar lembrando a oração de um autor desconhecido que muitas pessoas atribuem ao santo católico, né, São Francisco de Assis, mas que é um autor, na verdade, desconhecido, e é conhecida esta oração. Deixa eu ler para finalizar nosso estudo de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Linda oração feita por um autor desconhecido, atribuída a São Francisco de Assis, segundo a tradição católica apostólica romana. Linda oração. Então que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus para promovermos a paz, para através da alegria do Espírito Santo em nós, levarmos pessoas também a celebrarem conosco, em nome de Jesus. Você entendeu bem? Eu espero que sim, estamos às suas ordens, à sua disposição. Se quiser mandar alguma pergunta para nós, mande. Quarta-feira que vem, se Deus permitir, eu falarei mais sobre os itens que compõem o fruto do Espírito Santo. É um fruto só, mas com 9 gomos, e que foi colocado em nós, e agora ele tem que amadurecer através também do nosso esforço, para que nós sejamos parecidos com Jesus. É esse o projeto, por isso que nós glorificamos o nome dele. Agradeço a sua atenção, agradeço ao meu irmão pastor Isaac, que me ajudou na produção desse conteúdo. Esperamos você aqui na 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia, Rua Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 561, aqui no bairro Santa Mônica. Até quarta, se Deus permitir. Tchau, fique com Deus.